Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Enfrente, hoje falando sobre SUS. Você provavelmente já ouviu falar sobre referência e contra-referência no SUS, mas muitos têm dificuldade de entender esses dois conceitos que são de extrema importância quando a gente fala de rede de atenção à saúde, do trânsito do usuário dentro da rede. Então hoje você vai entender com facilidade esses dois conceitos que despencam nas provas, inclusive vamos ver uma questão que cobrou este conteúdo. Antes de prosseguir para a nossa aula, eu quero apenas te lembrar que lá no nosso site você encontra vários materiais que são focados na sua aprovação nos concursos públicos e residências. Você encontra materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Todos os nossos e-books vêm com a teoria completa e atualizada, além de várias questões para você treinar sobre os temas. Inclusive lá você vai encontrar o nosso material sobre SUS, que aborda todo o arcabouço legal do Sistema Único de Saúde. Para você conhecer os nossos materiais, é só você acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br. Vamos começar a nossa aula vendo uma questão que cobrou sobre este tema para você ver como este conteúdo é cobrado aí nas provas, ok? Então nós vamos ver a questão, depois eu já te dou o conhecimento, te dou a parte teórica e nós voltamos depois para resolver juntos e chegar no gabarito. Bom, pessoal, nós temos aqui uma questão para a Prefeitura de Triunfo para o cargo de enfermeiro do PSF e é uma questão aqui super atual de 2023. Julgue os itens a seguir. E aí nós temos então a afirmativa. O sistema de referência e contra-referência constitui-se na articulação entre o atendimento nas unidades de saúde, sendo que se entende por referência o trânsito do nível menor para o de maior complexidade, enquanto a contra-referência compreende o trânsito do nível de maior para o de menor complexidade. E aí, a banca pede para você afirmar se isso está certo ou se está errado. Então, o foco da questão é o sistema de referência e contra-referência e ela te traz ali a afirmação para você dizer se está certo ou se está errado. Antes de nós prosseguirmos, eu vou colocar para você agora essa questão em tela cheia para você dar um pause aí na sua tela, tentar resolver essa questão e depois você volta aqui para me acompanhar. Então, atenção, questão aí na sua tela cheia, dê um pause aí agora, tente resolver essa questão, ok? Vamos prosseguir então. Bom, pessoal, primeiro vamos entender então o que é esse sistema de referência e contra-referência. O sistema de referência e contra-referência, ele é fundamental para garantir a integralidade da atenção à saúde dentro do SUS. É importante você se lembrar do que é a integralidade, né? Quando a gente fala da integralidade, a gente está falando de um princípio do Sistema Único de Saúde que garante que as pessoas terão todas as suas necessidades de saúde atendidas. Isso significa dizer que a saúde deve contemplar todas as áreas, todas as necessidades que o indivíduo possa apresentar. E para isso, vocês vão ver que o sistema de referência e contra-referência é de extrema importância, porque ele envolve a articulação de todos os níveis de atenção à saúde, justamente para garantir esse atendimento integral das necessidades de saúde de um indivíduo. Então, o sistema de referência aqui e de contra-referência, ele se baseia na articulação entre os diferentes níveis de atenção, primária, secundária e terciária, para atender às necessidades de saúde da população de forma oportuna, eficiente e eficaz. Então, para fazer esse sistema acontecer, a gente vai ter articulação de todos os níveis de atenção à saúde, desde a atenção primária, que é onde estão as unidades básicas de saúde, as unidades de saúde da família, na atenção secundária, onde estão as especialidades, e terciária, onde estão os procedimentos e atendimentos de alta complexidade. Tudo isso vai fazer com que o sistema aqui de referência e contra-referência aconteça e assegure a integralidade. Então vamos entender o que é a referência e a contra-referência, tá? Começando aqui pela referência. O que é a referência? A referência é o trânsito do nível menor para o de maior complexidade. Quando a gente fala trânsito, a gente está falando do trajeto, né? Do percurso que um paciente ou um usuário do serviço de saúde faz dentro da rede de serviços,
Quando a gente fala rede de atenção à saúde, é importante que você entenda esse conceito também, que inclusive aqui no canal eu tenho aula para você sobre rede de atenção à saúde. Dentro de uma rede, a gente tem serviços de todos os níveis de atenção à saúde. Nós vamos ter serviços da atenção primária, como as unidades básicas de saúde, as unidades de saúde da família. Vamos ter a atenção secundária, onde estarão as especialidades, as unidades de pronto atendimento. Vamos ter a atenção terciária, onde estão os hospitais, os procedimentos de alta complexidade. Tudo isso vai formar uma rede de atenção, uma rede de serviços de saúde que irão atender ao usuário. Então, o usuário, ele passa por percursos dentro dessa rede. Ele começa a ser atendido lá na atenção básica, no famoso postinho perto da sua casa. Então, você vai lá na unidade básica de saúde, você passa com o clínico e dali pode ser que você seja encaminhado para a especialidade. Nesse momento de encaminhamento para a especialidade, você está fazendo um trânsito. Você está saindo de uma unidade que é de menor complexidade e está sendo encaminhado para uma unidade que é de maior complexidade. Então, quando você precisa de um atendimento especializado que não está disponível ali dentro da unidade básica de saúde, o que o profissional faz? Ele te encaminha para o serviço especializado. E aí você pode usar o termo referenciar, ou seja, ele te referencia para um nível de atendimento especializado, porque você vai precisar passar com o especialista. Por exemplo, o paciente diabético está sendo atendido na atenção básica, mas o profissional observa ali a necessidade de encaminhar ele para um serviço especializado em diabetes, como por exemplo para o endocrinologista. Então, neste momento, o que o profissional faz? Ele encaminha, ele referencia esse paciente diabético para o serviço especializado. Então, a referência é esse trânsito do nível de menor complexidade para o de maior complexidade. Tomando aqui como exemplo o paciente que saiu ali da unidade básica de saúde, que é um nível menor de complexidade, e ele é encaminhado para o hospital, por exemplo, ou para as especialidades. Então, ele está indo de um nível menor para um nível de maior complexidade. Então, quando o usuário precisa de um atendimento mais especializado do que aquele que é oferecido ali na sua unidade de referência, ele é encaminhado para um serviço de maior complexidade. O objetivo de referenciar um paciente é garantir que o usuário receba ali o tratamento adequado para a sua condição de saúde. Se é uma demanda que eu não consigo atender dentro da atenção básica, por exemplo, eu não vou simplesmente dispensar esse paciente. Eu tenho dentro da rede vários serviços disponíveis que podem atender a necessidade desse paciente. Então, eu vou encaminhar ele para a especialidade, eu vou referenciá-lo para a especialidade, justamente para que ele tenha a sua necessidade atendida. Então, pense bastante nesse trajeto de um paciente que está saindo da unidade básica de saúde e está sendo referenciado aqui para uma unidade hospitalar. A contrarreferência vai ser o caminho inverso, vai ser o retorno do paciente à sua unidade de origem. Então, a contrarreferência é o trânsito do nível de maior complexidade para o de menor complexidade, ou seja, é aquele momento em que o paciente, depois de receber o atendimento especializado lá dentro do hospital, ele é novamente encaminhado ou referenciado para a unidade de origem, por exemplo, para a unidade básica de saúde. Então, na contrarreferência, depois que o paciente recebe o atendimento especializado, ele retorna à sua unidade de referência para acompanhamento e continuidade do cuidado. Isso é feito para evitar a sobrecarga dos serviços de alta complexidade e garantir a integralidade da atenção à saúde. Então, a partir do momento que o paciente não precisa mais ficar ali dentro do hospital, ele é novamente referenciado para a unidade básica de saúde, que é a unidade que vai dar continuidade ao cuidado. Por que esse sistema de referência e contrarreferência é importante? Primeiro, porque ele garante a integralidade da atenção à saúde, né? Então, o usuário ele é acompanhado desde a atenção básica até os serviços de alta complexidade, de forma contínua e coordenada. Então, o sistema garante que o usuário seja acompanhado em todos os níveis de atenção à saúde, tanto no nível primário, secundário quanto terciário. Isso significa que o usuário ele não precisa começar do zero toda vez que ele precisa de um atendimento mais especializado. Ele já é
é encaminhado e já começa a fazer o segmento na especialidade e dali ele vai fazendo o seu trajeto, o seu percurso dentro da rede para ter as suas necessidades atendidas, que é o que acontece no exemplo que eu falei para vocês, né? Um paciente com diabetes, ele pode ser acompanhado por um médico da atenção básica, mas se ele precisar de um acompanhamento especializado com endocrinologista, ele vai ser encaminhado para um serviço de referência em diabetes. Depois que ele receber o atendimento especializado, ele vai retornar para a sua unidade de referência para fazer o acompanhamento contínuo. O sistema de referência e contra-referência também evita a fragmentação do cuidado. Por quê? Porque o usuário não precisa repetir exames ou procedimentos em diferentes serviços. Isso diminui o tempo de espera pelo atendimento, o custo para o sistema de saúde e também o risco de erros médicos. Então, se um paciente precisa realizar, por exemplo, um exame de sangue, ele pode fazer esse exame na sua unidade de referência, mesmo que o resultado vai ser interpretado por um especialista em outro serviço. Ele não precisa fazer novamente o exame, né? Esse exame vai estar ali no seu prontuário e mesmo sendo atendido em outro local, em outra unidade, o profissional, o especialista, ele vai poder fazer a leitura, né, do resultado daquele exame. O sistema de referência e contra-referência também promove a equidade, o que significa que todos os usuários têm acesso aos serviços de saúde de acordo com as suas necessidades. E isso vai acontecer independentemente da sua localização, renda ou classe social. Então isso significa que os usuários que residem em áreas mais remotas ou que têm uma renda menor, né, também podem ter acesso a serviços de saúde de qualidade. Por exemplo, uma gestante que precisa de atendimento pré-natal de alto risco pode ser encaminhada para um serviço de referência em obstetrícia, mesmo que ela resida em uma área rural, porque isso é uma forma de assegurar o atendimento integral dessa gestante. E esse sistema de referência e contra-referência também racionaliza os recursos. Por quê? Porque evita a sobrecarga dos serviços de alta complexidade e otimiza a utilização dos recursos públicos. Isso significa que os serviços de alta complexidade podem se concentrar naqueles casos que realmente necessitam da sua expertise, reduzindo o tempo de espera para os pacientes. Então, por exemplo, um paciente que tem doença crônica, ele pode ser acompanhado por um médico na atenção básica, evitando a necessidade de consultas frequentes dentro do hospital especializado. Ele pode ser encaminhado para o hospital especializado, mas depois que ele foi atendido na especialidade, ele pode continuar esse atendimento dentro da atenção básica. Então, esse sistema de referência e contra-referência, pessoal, é um instrumento essencial para garantir o bom funcionamento do SUS. É um sistema que garante que os usuários recebam atenção à saúde de forma oportuna, eficiente, eficaz e integral. Então, agora que você entendeu a diferença entre referência e contra-referência, vamos voltar para a questão que nós vimos no início da aula e você vai ver que, agora que você tem o conhecimento, a resposta certa vai saltar nos seus olhos. Vai ser muito mais fácil você analisar a questão. Então, voltando aqui para a nossa questão, vamos ler novamente essa afirmativa, analisar, para a gente ver se está certo ou errado, ok? O sistema de referência e contra-referência constitui-se na articulação entre o atendimento nas unidades de saúde. Isso com certeza é verdadeiro, né, gente? A gente viu que na referência e contra-referência, a gente tem a articulação aqui dos diferentes níveis de atenção à saúde. Todos os níveis de atenção à saúde, primário, secundário e terciário, estarão se articulando. Então, a gente tem uma articulação entre o atendimento das unidades de saúde, sendo que se entende por referência o trânsito do nível menor para o de maior complexidade. Perfeito! A gente viu que a referência é justamente esse trajeto, né, esse encaminhamento do paciente de um nível de menor complexidade para um nível de maior complexidade, como, por exemplo, aquela situação em que o paciente sai da UBS, né, da Unidade Básica de Saúde, e é referenciado para uma especialidade médica, tá, que vai estar dentro da atenção secundária, tá? Enquanto que a contra-referência compreende o trânsito do nível de maior para o de menor complexidade. Perfeito, nós vimos que a contra-referência é o caminho inverso, né? É quando o paciente sai do nível de maior complexidade, ou seja, lá da ponta, lá do hospital, e volta para o nível de menor complexidade, ele volta para a sua unidade de origem para dar continuidade a esse atendimento, tá? Então, essa afirmativa aqui está totalmente correta, tá, gente? Então, gabarito aqui
C de certo. Então, se você tem o conhecimento, fica muito mais fácil responder esse tipo de questão. E você, aluno em frente, você acabou de assistir essa aula, então essa questão ficou muito fácil para você. Como eu te falei, lá no nosso site você tem vários materiais que são indispensáveis para sua aprovação. Acesse o nosso site, confira os nossos e-books que irão turbinar os seus estudos. Enfrenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, ative as notificações, clique aqui no Seja Membro para você me ajudar a estar sempre aqui trazendo novos conteúdos para você. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.